Abra comigo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 14 para a nossa meditação. Vocês acharam? Sim. Diz o texto: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor. Já temos podido orar e nós queremos, agora por conta da palavra que foi lida, queremos declarar nossa total dependência. A tua palavra é um livro revelado, o Senhor revela quem o Senhor quer. Assim que tu venhas falar de uma forma audível, que nós entendamos o que tu queres, o sentimento do teu coração, transfere para o nosso Senhor, que haja em nós o mesmo sentimento que houve no Senhor, e para tanto, eu na qualidade de pregador, que o Senhor me dê sabedoria, graça e unção, para que eu me faça entendido, e que por conta dessa palavra, a tua presença seja intensa, no nome de Jesus. Nosso tema vai ser Kairos, tempo de Deus. Você pode dizer para o seu irmão: nosso tema é Kairos, tempo de Deus. É costume meu, sempre a gente consegue vislumbrar, né, os cultos que virão por conta desses cultos. Nós temos a responsabilidade, enquanto pastores, de estarmos com uma mensagem preparada, e sabendo que era ceia e que Deus sempre está me oportunizando de poder ministrar a palavra pela manhã, eu estive essa semana buscando saber de Deus qual seria o nosso tema, qual é o sentimento de Deus para nós. E Deus me falou exatamente sobre algo perfeito, e depois Ele foi juntando, ou seja, durante a semana toda você sendo ministrado por Deus, para você chegar a uma conclusão, para você, sobretudo, entender o que Deus quer falar. E o Espírito de Deus exatamente falou isso ao meu coração, que o tempo de Deus, ele é um tempo perfeito. O tempo de Deus é um tempo perfeito. Deus um dia colocou o nosso ascendente primário, mais precisamente Adão e Eva. Em que tempo Adão e Eva, após serem criados, qual era o tempo que eles viviam? O Kairos ou o Cronos? Se o Cronos é o tempo de Deus, se o Kairos é o tempo de Deus, o Cronos é o tempo dos homens. Agora, se o homem, ao ser criado, ele não estava sujeito à morte, quanto tempo levou para que Adão e Eva pecasse contra Deus, transgredisse uma ordem? Quanto tempo levou para que eles abrissem mão do Kairos de Deus?
Bíblia não nos precisa isso. Quantos anos levaram, né? O tempo que se passou. Quando nós lemos Gênesis, parece que Deus tinha acabado de criar os céus e a terra, tinha acabado de colocar o homem tinha acabado de pecar. Não, teve um intervalo. Vocês estão aí? Teve um intervalo. Porque quando Caim matou Abel e fugiu, ele fugiu para uma cidade de refúgio. Quem constrói uma cidade? Homens. Homens constroem cidade de refúgio. Então, se Caim e Abel foram os primeiros filhos, quem construiu aquela cidade? Né? Então, o que nós entendemos, que a Bíblia traz um histórico do homem pós-pecado, mas o homem antes do pecado. O homem antes do pecado, ele vivia o que? O kairós de Deus. Porque o homem era eterno. Eternidade você não precisa do cronos. Eternidade você vive o quê? O kairós. Então por que Deus submeteu os homens, a natureza humana, ao cronos? Porque é o tempo cronológico que nos envelhece e nos faz sair dessa terra. Vocês estão aí? Ouça o que eu vou dizer. Se você for ver lá em Plutão, é um planeta que está muito distante do Sol. Quantos anos leva para ele fazer sua translação, que é o planeta girar em torno do Sol? Ele leva 248 anos. Um ano nosso em Plutão seria o equivalente a 248. Vocês estão comigo? Imaginemos se eu fosse morar em Plutão. Para cada ano meu, eu viveria quantos anos? 248. O que nós entendemos é que um dia a Terra esteve mais distante do Sol. Um exemplo, quando Matusalém viveu 969 anos, será que ela era a mesma distância? Se Deus colocou o Cronos para limitar a nossa existência, Matusalém viveu 969 anos, Adão viveu 830. Depois do dilúvio, Deus disse: não, o meu espírito não vai contender para sempre com o homem vai viver só 120. O homem só reduzindo. E o que eu acredito, eu não tenho ciência, mas o que eu acho, né, é uma coisa hipotética, mas eu acho que tem tudo a ver com uma convicção, né? Se você tomar o planeta Terra e comparar ele com Plutão, se a nossa translação, né, nos dá um período de 12 meses, que é um ano, eu falo da Terra, Plutão leva 248. Então eu em 3 dias em Plutão eu estaria com anos de vida. Multiplica isso por 3. Será que Deus, em razão do pecado do homem, Deus não foi afastando mais a terra, ou aproximando a terra mais do sol? Porque a translação é mais rápida, o homem envelhece mais cedo, ele parte mais cedo. Por que isso? Mas o pecado um dia nos tirou o quê? O kairós de Deus. Né? Kairós. Deus dispõe: se você pecar, certamente morrerá. E para morrer tem que ter o cronos. O cronos aí, né? Aí, 120, você vai lá para o Salmo 90, salvo engano, que diz que o homem passado dos 70 e 80, o máximo é infarto. O homem chega aos seus 100 anos querendo morrer. Entende? Então, quando a gente começa a pensar sobre o kairós, tempo, especialmente um ponto no tempo, momento, tempo oportuno, oportunidade favorável, ponto justo, medida certa, lugar apropriado, aquilo que é conveniente, apropriado ou decisivo. Na teologia passou a ser usado para descrever a forma qualitativa do tempo, ou o tempo de Deus. Por isso que na teologia a gente chama o tempo, kairós, o tempo de Deus. O tempo que não pode ser medido, é o tempo da oportunidade. Diga, o tempo da oportunidade. Eu estou vivendo esse tempo. Diga, eu estou vivendo esse tempo.
de voltar para a presença de Deus e poder celebrar. É uma oportunidade que muitos queriam estar, mas não sabem como fazer. As pessoas estão presas, né? O tempo, já disse, livre de peso de cargas que se passam e da ansiedade das coisas que acontecem antes do tempo. A gente, muitas das vezes, a gente adoece por coisas que a gente tem em relação ao futuro. A gente acha que não vai chegar, acha que não vai realizar, acha que não vai sobreviver, né? Ansiedade que tem sido mortal nesse século. Esse tempo, Kairos, ele se manifesta sempre no presente. Instante após instante, Kairos marca os momentos que se tornam inesquecíveis. Se nós vivermos o Kairos, os nossos tempos, os nossos dias serão dias inesquecíveis, porque eles serão recheados de quê? De milagre. Você foi chamado. Em Jesus foi nos devolvido o quê? O Kairos. Vocês estão aí? Os homens que não aceitam Jesus, eles estarão fadados ao Cronos. E eles, depois que passarem dessa vida, seguem o juízo. Jesus morreu na cruz para nos devolver o Kairos. O tempo de Deus, o tempo oportuno. O tempo de refazer, o tempo de reavivar, o tempo de retomar, o tempo de se posicionar, ativar o nosso entendimento e entender. Deus me chamou de volta para o Kairos. Vocês estão alegrando ser chamados de volta para o Kairos? Eu estou quase pegando fogo de colônia. Kairos, onde as coisas acontecem e ninguém pode impedir que aconteça. Aonde Deus abre uma porta que ninguém pode fechar, e se Ele fechar, ninguém pode abrir. Aonde Deus dá a última palavra, porque Ele é Deus sobre nós, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, casamento, filhos, netos, tudo quanto nós temos, Ele vai cuidar, porque nós voltamos para o Kairos. É um tempo melhor que não pode ser medido. Vocês estão aí? 2 Pedro 2, 3, 8. Põe para mim, eu vou te mostrar algo. Três, 8. 2 Pedro 3, 8. Pode ler comigo? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Porque o Kairos de Deus não pode ser medido. A geração que vai estar nos próximos 20 anos, Deus já as tem na presença dele agora. Deus conhece cada nome de pessoas que nem pensam em nascer, cujos seus pais nem nasceram. Essas pessoas já estão diante de Deus, porque um dia para Deus é como 1000 anos. Porque Deus não está sujeito ao Cronos. O Cronos é nosso, infelizmente. Eu vou arriscar dizer que o tempo cronológico é uma consequência do pecado, porque Deus não nos criou para morrer no físico. Se a gente não foi restituído no Kairos físico, uma coisa é sabida, Jesus nos devolveu o Kairos eterno. Vocês estão aí? O Kairos, nós estaremos diante dele para sempre. Não negocie a sua fé, não queira sair da presença dele, não queira arriscar como nosso pai Adão um dia arriscou, não queira sair do Kairos, porque muitos homens gostariam de voltar para o Kairos, mas estão morrendo no Cronos. Cronos, tempo, período de tempo, espaço de tempo, longe ou breve. O Cronos serve inicialmente para a designação formal de um espaço de tempo ou ponto de tempo. Refere-se ao tempo cronológico ou sequencial que pode ser medido. O Cronos pode ser medido, mas o Kairos não. Amém? Por isso que a Bíblia diz que o homem espiritual discerne
vem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. O homem espiritual, ele deixou de viver o Cronos, ele já está no Kairos há muito tempo. Porque é no Kairos que você tem a revelação, é no Kairos que você tem quebrantamento, é no Kairos que você reconhece Deus, é no Kairos que você abraça e beija o seu irmão, é no Kairos que você perdoa a pessoa que pecou contra você, é no Kairos que você é reativado para viver para Deus, é no Kairos que você diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É no Kairos que Deus abre as portas do céu e derrama a chuva serôdia. É no Kairos aonde os homens dizem: não vai acontecer, e Deus diz assim: deixa comigo que eu vou fazer acontecer. Aleluia. O Cronos é um tempo de ansiedade, de depressão, um tempo de aperto, de enfrentamento, de guerra, de luta, de pressão, de divisão. As pessoas se batem, as pessoas se matam. Pessoas estão morrendo por causa de R$3. É o Cronos. Ele veio devastando a moral da humanidade, o senso, né? Alterando, eu vou chamar alterando até o senso comum, porque hoje você vai para o senso comum, você fica assim abismado, né? Aonde conceitos de família, de educação está totalmente desfigurado numa sociedade mortalmente cronológica. Uma sociedade que está marchando para o final da vida, mas que não está parando para repensar os seus passos. Quem trouxe o Cronos? O homem. Porque desde o princípio, o projeto de tempo dos homens nunca foi o Cronos, sempre foi o Kairos. E quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância, Jesus está dizendo que você e eu não teremos vida com abundância no Cronos, nós teremos vida com abundância no Kairos. O que está no Kairos? É você fazer a vontade de Deus, é nós nos submetermos a Ele, entendermos que Ele é o Senhor. Ele tem que dar a última palavra, porque Ele tem saída e resposta que ninguém tem. Ele nos deu um título que ninguém nos daria, Ele nos deu um assento nesse lugar que ninguém nos daria. Talvez se alguém quisesse nos vender, pediria um alto preço, mas Ele te deu de graça, mas para Ele custou um alto preço. Vocês ainda estão aí? O Espírito Santo é um agente preparador, ele nos prepara para estar pronto à manifestação de Deus através de Kairos, nos permitindo viver um tempo oportuno e se alinhando com a vontade do Pai. Muitas vezes nossas ações diárias de serviço que afeta a vida do próximo pode ter sido a manifestação do Kairos de Deus na sua vida em virtude e favor do outro. Ou seja, todas as vezes que você é usado pelo Kairos, você abençoa alguém. Todas as vezes que você entende o Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo que Ele te chamou, esse tempo que em razão do pecado original, nós teremos um tempo cronológico em razão do físico, mas a gente está desconectado do físico, porque a gente está querendo viver o Kairos. É no Kairos que a gente tem vontade de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus se revela onde? No tempo, sobretudo o Kairos. Então o Espírito Santo, ele vai nos usar como esse agente transformador. Nós seremos pessoas onde estaremos mudando a opinião das pessoas em Deus, para Deus. Esse Kairos que Jesus veio nos trazer. Você quer ver uma coisa? Jesus morreu a nossa morte. Mas se tratando da lei, houve uma ilegalidade por conta de uma lei pontual. Porque diz que o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado? Não foi legítima a morte dele. Só que Jesus não morreu a morte dele. Jesus morreu o que? A nossa morte. E por um lapso temporal, Jesus teve que se submeter ao Cronos. Porque ele morre e fica quantos dias no seio da terra? É sabido que Jesus, o corpo dele estava ali, mas Jesus estava fazendo outras coisas. Ele foi levar o sangue derramado no céu. Ele foi apresentar como sumo sacerdote, que uma vez por ano tinha que levar o sangue no lugar santíssimo. Jesus foi levar o sangue que ele verteu por mim e por você. Valorize isso.
Nós estamos falando de eternidade, coisas que é fato, coisas que se as pessoas não as têm, elas estão morrendo por ansiedade, por falta de esperança. Eu já fiz cerimonial fúnebre de pessoas que os seus entes, o morto, os decujos, os seus parentes, não eram cristãos. Um desmaiava, outro se oprimia. Foi um trabalho que eu tive, que eu nunca tive em cerimonial nenhum. Orava por um oprimido, orava por outro desmaiado, outro orava por outro que estava dando infarto. Falei, meu Deus, eu nunca tive um momento tão difícil, porque as pessoas estão nesse cronos. Mas quando você faz o funeral de um servo de Deus, há conforto e consolo. Paulo diz, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que dorme, porque soada a trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, subiremos. Então o que eu quero dizer? Jesus ficou 3 dias no seio da terra, o físico, mas quando Jesus ressuscita, quer dizer que Jesus em todo o tempo ele viveu o quê? O Kairos. Ele precisou viver o Cronos. Quando ele se fez homem, ele teve que ficar 9 meses no ventre da mulher. Ele foi criança, foi bebê, foi criança, adolescente, jovem, homem. Todo esse processo do Cronos, ele tem o Kairos, porque ele é o Kairos. Ele é o tempo que não pode ser medido, mas ele se submeteu a uma medição. Por causa de quem? Por causa de nós. Vocês ainda estão aí. Vocês entendem o que eu digo? Então tem coisas que se o Espírito Santo não te revelar, dá um nó na sua cabeça. Mas o Espírito Santo é aquele que nos traz o quê? Clareza. Aquele que nos abençoa. O Espírito Santo trabalha em nós para nos deixar disponíveis, para que o Pai possa entrar no Cronos, na hora que Ele quiser, e assim se manifestar a sua vontade aos homens. Isso faz com que a minha vida tenha sentido. Cada manifestação do Kairos dá sentido ao meu Cronos. Diga comigo, o Kairos de Deus traz sentido para o meu Cronos. Entende? Você quer ter sentido na sua vida? Traga para ela o Kairos. Amém? O Kairos, ele vai trazer essa elasticidade de vida abundante. Imaginemos, Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte. Moisés não comeu, não bebeu, porque Moisés estava sendo alimentado por quem? Pelo Kairos, pelo tempo de Deus, pela presença de Deus. Como é tremendo isso, irmãos. A gente estava falando ali sobre todo novo crente, né? As perguntas que nós temos. O novo crente, ele está cheio de perguntas. Mas aí um dia eu fui novo crente, eu tinha perguntas também. O maior evangelista do século, Billy Graham, um dia ele tem perguntas também. Ele teve dúvidas também. Ou seja, ninguém nasce sabendo. Então, meu irmão, deixa eu dizer para você, não tenha vergonha porque você tem dúvida, mas busque cada dia tirar a dúvida, porque o céu nos espera. Urge a necessidade de nós estarmos deixando Cronos, ainda que eu não consiga deixar o físico. Eu quero dizer que o Kairos, Deus em mim, ele vai inviabilizar que o Cronos me leve por uma depressão, ansiedade, opressão, né, indisponibilidade, incompatibilidade. Vai impedir que eu seja um homem temperamental, brigão, que viva uma rivalidade. Eu não quero Cronos, porque o Cronos me mata, mas o Kairos me devolve a vida. O Kairos diz quem eu sou em Deus. O Kairos diz que eu sou filho de Deus. O Kairos diz que eu sou limitado nessa terra, mas eu serei limitado no céu. Aleluia. Aleluia. Então Deus, ele, em razão do tempo, ele criou o que nós denominamos como plenitude do tempo. E nós vamos ver que Deus fala da plenitude, o tempo de Deus fala da plenitude dos gentios.
Plenitude seria o ápice, o máximo, um lugar cheio. Você está cheio da plenitude de Deus, significa que você está transbordando. Isso se chama plenitude. E a Bíblia fala sobre essa plenitude, que é fracionada a hora, plenitude dos homens, plenitude do tempo, plenitude de Deus, plenitude de gentios. Nós, antes de sermos igreja, nós éramos o quê? Gentios. Porque nós não éramos o quê? Judeus. Né? Então Deus pôde usar, eu vi um pastor dizendo, que eu achei muito interessante, 3 nações que foram tremendamente usadas, foram preponderantes na sua atuação enquanto nações. Primeira nação, judeus. Deus deu a eles, e eles se tornaram os detentores da palavra, do Antigo Testamento. Era no Antigo Testamento que se apontava para o Messias, o Cristo que havia de vir. Israel recebeu esse legado de poder ministrar para a terra, que um dia a terra seria regada com o orvalho de Deus chamado Jesus, e que os lugares ressecados, eles voltariam a produzir, porque Jesus iria mudar a sorte, a vida dos homens. O segundo povo foi os gregos, né? Porque você vai encontrar no Novo Testamento o grego sendo difundido na terra. Alexandre o Grande, nos seus 10 anos de luta e de conquista das terras, ele ia imprimindo o que? O grego, porque os homens conheciam a sua língua materna e conhecia também o grego, e os homens começaram a ter um entendimento, né, em razão do grego que foi difundido. Porque qual é a língua que predominava no Novo Testamento, no início da igreja? O grego. A terra vivia o Império Greco-Romano, Roma predominava politicamente, e a Grécia culturalmente. A democracia foi uma criação dos gregos. Quantas vezes se fazia uma reunião democrática na praça, chamada essa democracia que nós estamos assistindo hoje? E o terceiro país foi Roma, porque Roma, ele traz uma visão de organização, ele começa a construir estradas, e as estradas começaram a permitir que os homens se conectassem com as outras terras, com os outros povos. Então nós temos os judeus que falavam do Messias, o grego que trouxe uma linguagem única nesse tempo, e agora as estradas que faziam com que a gente pudesse cumprir o IT, anunciando Jesus. E derradeiramente a igreja, Deus nos colocou como agentes nessa terra, para mudar conceitos, para influenciar pessoas, e que nós sejamos pessoas influenciadoras, não influenciáveis. Influencie, faça valer a tua permanência, a tua estada aqui. Viva o Kairos, peça o Kairos, peça a revelação, peça a unção, peça a direção, porque Deus já está contigo. O Espírito de Deus, Kairos, mora em você, mora em nós. Vocês aí que estão aí, aplaudam o Senhor. Efésios 3:19 nós lemos, eu vou repetir aqui, diz Paulo: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de quê? De toda a plenitude de Deus. Ou seja, a plenitude do Kairos. É isso que Paulo está dizendo, para que o nosso entendimento seja aberto, para que a plenitude, nós sejamos o que? Cheios de quê? Da plenitude de quem? De Deus. Plenitude, você fala de tempo. Plenitude, você fala de você estar cheio do conhecimento do Senhor, né? E Deus, eu vou essa semana ministrando isso. Eu levantei às 3 da manhã para orar, não consegui mais dormir, porque eu tinha que preparar essa mensagem, porque eu estava cheio de informação, só tinha que ter ordem.
Deus quer te despertar para um novo tempo. Porque Deus quer tirar de um tempo que está te matando. Porque Deus quer transportar você de novo no Kairos. Jesus veio não para nos comunicar o Kairos, o Cronos, porque o Cronos, ele era o principal agente de mortalidade. Os homens estavam morrendo espiritualmente, porque é isso que o Cronos vem trazer. Não só uma morte física, mas uma morte espiritual, porque o Cronos é o tempo cronológico onde os homens decidem, onde os homens fazem negócio, onde os homens abrem mão, onde os homens se prostram, onde os homens retrocedem, onde os homens pegam contra Deus. Tudo acontece no Cronos. Jesus veio morrer na cruz para que a gente tenha de volta o bendito Kairos de Deus. Vocês estão ali? Outra coisa que eu quero te mostrar, Gálatas 4 e 5. Como é que diz na Gálatas 4 e 5? Para remir os que estão, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de quê? De filhos. Por que Jesus teve que nascer na plenitude do tempo? Porque o tempo dos judeus tinha que chegar ao seu fim. Então Deus agora abre um espaço denominado tempo, ou plenitude do tempo dos gentios, que já fazem 2000 anos. Se Deus não tivesse aberto para nós a plenitude do tempo dos gentios, nós não seríamos hoje cristãos. Os judeus rejeitaram, foram difíceis de servir a Deus, homens, com seus corações petrificados, homens que de alguma forma resistiram a Deus em todo o tempo. Os judeus não tinham direito, porque eles viram a glória de Deus numa terra de ninguém. Saía água da rocha, descia carne do céu. Deus abriu o mar vermelho, Deus abriu o Jordão, Deus entregou os seus inimigos nas suas mãos. A glória de Deus era manifestadamente dia e noite. O povo estava, ora numa nuvem, numa coluna de nuvem, numa nuvem, para poder tirar ali o calor. E à noite, uma bola de fogo para aquecer do frio. Diuturnamente Deus estava com eles manifestados. 40 anos. Esse povo foi duro. Deus falou: vocês não querem? Eu vou escolher. Quem nunca me ouviu falar? Quem nunca chamou por mim? A quem nunca chamou por mim, eu disse: eis-me aqui. A um povo que não era, Deus fez ser. Nós hoje não somos judeus, não somos gentios. Quem somos? Nós somos a igreja. Amém? Para recebermos o que? Na plenitude do tempo, adoção de filhos. Eu estou do lado de um filho de Deus. Diga que o Senhor enquanto eu me guardo. Efésios 1, 9, 12. Dia de ceia, dia de ensino mesmo, irmãos. É mensagem assim que vai dando para a gente fundamentação. Você pode ler comigo? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo é o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação do que? Da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão aonde? Na terra. A gente vai ter um intervalo quando a gente partir desse físico. Mas a grande verdade é que a gente está no Kairos, a gente nem vai saber que partiu, a gente só vai ser transferido. Vocês estão indo aí, irmãos? Haverá um intervalo para o físico, mas para a minha pessoa, para a tua pessoa, quem eu sou, a minha identidade como filho, não vai sofrer processo de continuação, porque a gente só vai fechar os olhos e vai dormir, mas a gente vai despertar onde? No Kairos.
Pessoas que morreram. A gente põe aí dúvida em relação a isso, mas vamos seguir a linha que não é nada herético. Uma filha lá que estava orando, chorando, porque estava sentindo saudade da mãe, e diz aquela filha que teve um sonho, porque o próprio Jesus disse que os mortos não voltam, depois da morte segue o juízo. Mas que ela disse que a mãe chegou para ela: minha filha, olha, eu estou muito bem, pede, não fica chorosa não. Se eu tivesse voltado, eu nem voltaria. Não é para você não, minha filha, porque eu estou no Caió, assim. Eu já saí dessa deficiência do Cronos, né? Jesus fala isso, aí sim eu vou fundamentar. Jesus fala isso com quem? O Lázaro e o rico. Não é isso? Jesus mostra o que eu sei de quem? De Abraão. Havia uma divisão entre um e outro. E quem estava lá, o rico? Pai Abraão, permita que Lázaro molhe o seu dedo no meu dedo, na minha garganta, porque esse lugar que está aqui é de fogo, eu estou sofrendo, eu estou queimando. Olha, quem está aí não pode passar para cá, e quem está aqui não posso passar para aí. Então permita que ele vá lá na terra e fale para os meus entes queridos, para eles não virem para cá, que eles se convertam. Lá está Moisés e os profetas, devem ouvir quem está lá. Quem falou isso? Jesus. Por que Jesus está trazendo esse entendimento? Porque a gente nunca saberia, depois da morte, qual seria a condição dos homens. Então, seio de Abraão hoje, paraíso, e lugar dos mortos, lugar de sofrimento, porque as pessoas não entraram no Kairos, permaneceram no Cronos, e o Cronos não só matou essas pessoas na terra, como impediu que essas pessoas entrassem aonde? No céu. É muito sério isso. Romanos, eu fecho, Romanos 11, 25. Eu teria mais algumas coisas para falar, mas não sei se quer mudar, se tem que mudar. Foi rápido, você pôs lá. Você pode ler comigo? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte para Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quando é que vai encerrar a plenitude dos gentios? Na volta de Jesus. Os olhos de Deus estão postos na igreja, mas o povo judeu é povo de Deus, mas a prioridade de Deus nesses 2000 anos é quem? A igreja. Diga para o seu irmão: você é prioridade de Deus na terra. Diga: os olhos de Deus estão postos em você. Diga assim: eles não vão sair da sua vida, porque agora você é prioridade, assim como os judeus um dia foram, mas eles não quiseram. Então agora Deus é contigo, é você e Deus. Eu fecho em João 7, do 1 a 8, tá bom? João 7, só para a gente poder ver o que Jesus fecha nesse entendimento de mensagem. Diz o texto: depois disso Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo à festa dos judeus e dos tabernáculos. E disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazem estas coisas, manifestam ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos, o quê? Criam nele. Continua. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu, mas o vosso tempo sempre está. Jesus está dizendo o quê? No Cronos. O meu tempo não é chegado, mas o vosso tempo sempre está o quê? Pronto. Vocês estão dentro do Cronos. Viva o tempo de vocês. Agora, Jesus traz para a gente esses dois pontos de tempo. Ele fala que o seu tempo ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre o quê? Pronto. Porque o tempo dos homens, sobretudo quando os homens não pedem direção de Deus, é uma devastação.
A gente precisa orar para tomar as decisões. A gente tem que tomar cuidado com o nosso tempo. Você pensa, se eu não resolver agora eu vou perder dinheiro. Entra no Kairos. Se eu não decidir agora eu posso perder esse tempo. Entendeu? Jesus está dizendo, olha, viva o tempo de vocês, deixa eu viver o meu. O meu tempo não chegou, porque o tempo de Jesus não era o tempo dos homens. Jesus vivia o Kairos, os homens viviam o Cronos. Preocupação, ansiedade, né? Pesadelo, acusação, culpa. Os homens estavam com seus corações desmaiados. Não havia uma possibilidade de reversão. O quadro era caótico, era patológico, doentio. E depois, na sequência, a gente já precisa ver que Jesus vai à festa e ele começa a pregar. Porque Jesus, ele veio como Deus para viver as coisas de Deus na terra. Tanto é que quando Jesus ele vai para o monte e ele vive a transfiguração e aparece Jesus, quem mais? Moisés, quem mais? Elias, né? Os discípulos viram então que Jesus, quando transfigurou-se, que Jesus era o quê? Deus. Jesus veio ser 100% homem, 100% Deus. Ele é o Kairos. Veja bem, ele é o Kairos. Né? Então é isso que eu queria falar com você. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu quero dar. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Estamos vivendo a plenitude do tempo, denominado tempo da igreja. Cuida da gente, Senhor. Nos faça um povo plenamente avivado. Tira de nós as mazelas. Tira de nós, Senhor, os desconfortos. Não nos deixe nos embaraçar com Cronos. Queremos viver o teu Kairos. Queremos fazer a tua vontade. Unge-nos nesta manhã, Senhor, para que vivamos esse novo tempo. Traz para nós, Deus, a alegria de poder te servir. Que a gente não entenda que é uma obrigação vir à tua casa. Não é obrigação, ninguém é obrigado. Mas é porque nós não estamos mais submetidos obrigatoriamente ao Cronos. Porque o Kairos diz para nós que vir à casa do Pai é ouvir mais uma vez a sua voz. É dizer que nós estamos conectados com o céu. E que vir à casa do Senhor é um prazer para nós. Seja de manhã, seja à noite. Nós não vamos perder, Senhor, essa linha. Porque o nosso tempo é curto. Cada dia que nós vivemos, mais nos aproximamos do último dia da nossa vida. Põe dentro do nosso coração, para que vivamos o teu tempo, o Kairos já, um tempo perfeito, um tempo que nos convence a servir a Deus de verdade, um tempo que nos resgata e tira de nós todo entendimento que não é, ou que não está no teu coração. Eu oro e abençoo cada irmão, porque sei, Senhor, que eu sou limitado na explicação, na pregação, mas o Espírito Santo é que convence. Ele toma essa palavra e faz com que ela seja minimizada não, que ela seja melhor elucidada, formalizada, que o Senhor possa trazer, Senhor, dentro de cada coração, os pormenores, aquilo que eu não consegui falar, fala por mim, Espírito Santo. Aquilo que eu não consegui fazer entender, faça entender por mim, Espírito Santo. Aquilo que eu não consegui aclarar, clareia por mim, Espírito Santo. Assim nós nos colocamos nas tuas mãos. A palavra do Senhor diz que eu recebi do Senhor, que também nos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, depois da ceia, tomou Jesus o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Pois todas as vezes que comeis do pão e bebeis do cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.